Uma boa noite, meus irmãos. Que Deus nos abençoe por mais essa sexta-feira. Boa noite, Pedro. Boa noite. Trouxemos para preparar para a nossa oração dessa noite de sexta-feira uma mensagem de André Luiz intitulada 10 apontamentos de paz. Aprenda a desculpar infinitamente para que os seus erros à frente dos outros sejam esquecidos e perdoados. Cale-se diante do escárnio e da ofensa, sustentando o silêncio edificante, capaz de ambientar-lhe a palavra fraterna em momento oportuno. Não cultive desafetos, recordando que a aversão por determinada criatura é quase sempre o resultado da aversão que lhe impuseste. Não permita que o egoísmo e a vaidade, o orgulho e a discórdia se enraizem no seu coração, lembrando que toda ideia de superestimação dos próprios valores é adubo nos espinheiros da irritação e do ódio. Perante o companheiro que se rendeu às tentações de natureza inferior, deixe que a compaixão lhe ilumine os pontos de vista, pensando que em outras circunstâncias poderia você ocupar-lhe a indesejável situação e o lugar triste. Não erga a sua voz demasiado e nem tempere a sua frase com fel que a sua palavra não envenene as chagas do próximo. Levanta-se cada dia com a disposição de servir sem a preocupação de ser servido, de auxiliar sem retribuição e cooperar sem recompensa, para que a solidariedade espontânea te favoreça com os créditos e os recursos da simpatia. Esqueça a calúnia e a maledicência, a perversidade e as aflições que lhe dilaceram a alma, entendendo nas dores e obstáculos do mundo as suas melhores oportunidades de redenção. Lembre-se de que os seus credores estão registrando a linguagem de seus exemplos e perdoar-lhe-ão as faltas e os débitos, à medida que você se fizer o benfeitor desinteressado de muitos. Não julgue que o serviço da paz seja mero problema de boca, mas sim testemunho de amor e renúncia, regeneração e humildade da própria vida. Somente ao preço de nosso próprio suor na obra do bem é que conseguiremos reconciliar-nos mais depressa com os nossos adversários, segundo a lição do Senhor. Vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus, nosso Pai de infinita bondade, queremos, Senhor, agradecer por mais esse momento em que os nossos corações se congregam e bendizemos a tecnologia que nos aproxima, Senhor. Queremos agradecer por podermos meditar em torno do Evangelho do Cristo. Queremos agradecer, Senhor, por podermos meditar o Evangelho com a nossa doutrina espírita. E queremos nessa hora, Senhor, pedir que essas vibrações que receberemos, que elas possam ser reproduzidas, multiplicadas, espalhadas, Senhor, para os corações sofredores nesse tempo tão desafiador que a pandemia nos impõe. E queremos apenas pedir, como sempre, Senhor, que nesta hora os nossos limites de entendimento, que os nossos medos, que as nossas angústias, tristezas, que nossas raivas, Senhor, e tantos outros sentimentos que precisamos renovar e transformar, que tudo isso, Senhor, nessa hora, nesse instante, que tudo isso possa ser silenciado, para que tenhamos ouvidos de ouvir e que nossa alma possa escutar
o que precisamos escutar. Em Teu nome, Senhor, em nome de Jesus, nosso Mestre, de Maria, nossa Mãe, pedimos permissão para iniciarmos nossa reflexão desta noite. Que assim seja. Meus irmãos, nossa reflexão de hoje gira em torno do Sermão da Montanha. E lembramos com muita alegria e consolação de que as bem-aventuranças são as promessas sagradas do céu, que bem-aventurados são os felizes. Mas gostamos também de lembrar que esse bem-aventurar é se aventurar num caminho que é de transformação, um caminho em que o Cristo trilhou, e é uma grande aventura ser caridoso, é uma grande aventura para as nossas almas ser manso, porque iremos e buscamos desbravar e transformar nosso temperamento, nosso modo de viver, nosso modo de ser construído durante tantos milênios, Senhor. Então, se felizes seremos e são aqueles que se aventuram por todas essas bênçãos e essas graças que o sermão nos traz. E hoje, muito especialmente, iremos falar sobre um versículo. Na verdade, são 3, mas destacamos aqui o primeiro, quando diz: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Ser justo no Evangelho é uma das grandes virtudes e que foi dada inclusive a José, sendo justo. Ser justo é estar ajustado a Deus, às leis de Deus. Lembramos a máxima: amar a Deus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as suas forças, e ao próximo como a ti mesmo. Na época de Jesus, e antes mesmo, quando falamos sobre o Antigo Testamento, esse amar de todo o teu coração é o símbolo da unidade, É o amar com a inteligência e com o sentimento. Porque se há um princípio que norteia e que expressa a lei de Deus, é o princípio da unidade. Quando, por exemplo, o samaritano foi cuidar desse homem caído, ele usou do sentimento, moveu-se de uma compaixão, e ele usou a inteligência, porque teve que pensar como cuidar, o que fazer, e usou desse raciocínio que está em consonância com o céu e pôde cuidar e levar, inclusive, esse homem caído para a hospedaria. Amar de toda a tua alma, segundo o que pensavam, é a junção do corpo e do espírito, que significa um amar não apenas pela palavra, mas expressar, viver, expressar o amor de Deus com atos concretos. E com todos os seus recursos, eram todos os seus recursos, inclusive os bens materiais. E esse samaritano fez isso. Ele usou, inclusive deixou na hospedaria 2 denários, e 1 denário correspondia a um dia de trabalho. O que queremos dizer? Que esse ajustar-se, ser justo, é estar nesse padrão de amor, e que se completa com outro versículo, que é amar o próximo como a ti mesmo. Esse tema justiça é um tema, podemos dizer, que nós estamos na construção. Já avançamos muito, se olharmos para a história,
veremos que marcadamente havia o que nós podemos chamar de pedagogia do medo. As pessoas, elas eram condenadas, nem sempre passando por julgamentos, e a condenação era pública, era um evento, era um grande fato que acontecia. Essas pessoas, crianças, mais idosos, jovens, eles iam para a praça pública para assistir essa condenação. E a grande estratégia que o Estado usava para assassinar, e é verdade que é isso, né? Era que todos assistissem, para que aí, através do medo, as pessoas não tomassem algumas atitudes. E veja que desde a infância esse processo emocional muito violento, né? Muito grave. No livro A Gênese, 1868, vou ler um trechinho, Kardec nos fala justamente desse progresso que a humanidade teria que implementar. Diz ele, a humanidade tem realizado até o presente, isso 1868, incontestáveis progressos. Os homens, com sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado, sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Resta-lhe ainda um imenso progresso a realizar, o de fazer que entre si reinem a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhe assegurem o bem-estar moral. Não poderiam consegui-lo nem com as suas crenças, nem com as instituições antiquadas, restos de outra idade, boas para certa época, suficientes para um estado transitório, mas que, havendo dado tudo o que comportavam, seria hoje um entrave. Já não é somente de desenvolver a inteligência que os homens necessitam, mas de elevar o sentimento, e para isso faz-se preciso destruir tudo o que excite neles o egoísmo e o orgulho. Ele continua um pouco mais à frente. Nesses tempos, porém, não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a certa região, ou a um povo ou uma raça. Trata-se de um movimento universal, a operar-se no sentido do progresso moral. Estamos no século XXI e lembro o que o professor Ubaldi disse sobre o século XX, que já representou um avanço maior ainda para essa humanidade. Porque se antes o próprio professor Ubaldi diz que tinha o verniz que impedia ações, gestos, ou até mesmo que tudo ficava, por vezes, no silêncio, às escusas, o século XX vem abrir um momento muito especial para a humanidade, que pode nos parecer mais doloroso, mas é um momento mais libertador de uma humanidade que saiu da infância. Que diz o professor Ubaldi que é o momento em que temos que nos posicionar. Nada mais, verniz nenhum social impede as pessoas de falarem ou fazerem algo. Isso é um avanço. E agora, no século XXI, com o próprio avanço dessa tecnologia, as vozes estão soltas e podemos dizer que alguns até perderam o pudor do que falam e do que fazem. Mas é uma expressão evolutiva de uma humanidade que não mais tem esses limites e que é preciso, nesse processo transitório da Terra, que a gente tome posições, né? Que a gente se coloque. Então, assim, avançamos e ainda avançaremos e muito, é da lei, né? É o grande determinismo da lei, é o progresso, inclusive na concepção de justiça. Nós estamos construindo e tecendo um padrão de justiça mais distante da vingança social, mais próximo, apesar das distâncias,
do que é efetivamente uma visão justa. Quando falamos da perseguição a justos, nem sempre a perseguição se dá por pessoas que seriam más, mas movidas por tradição ou por fanatismo. Um exemplo disso é Saulo. O que moveu a ele a perseguição a justos foi a lei, a compreensão que ele tinha da lei. E a existência, isso é muito interessante, porque a existência de Estevão, a integridade de Estevão, a justiça de Estevão, a doçura de Estevão perturbava Saulo de Tarso. E não era então pela maldade, sim, apesar de atos de violência que o livro Paulo Estevão nos traz. Mas não pela maldade seu do prazer, mas pela certeza absoluta de que estava fazendo o correto. Para pensarmos nessa justiça, porque perdoe-me quando estava a refletir sobre esse versículo, eu compreendi que essas almas puras que sofrem essa perseguição, elas vivem e suportam porque elas entendem que os que são perseguidores, isso Estevão nos mostra com toda a clareza, inclusive quando ele disse a Abigail que permanecesse amando o Saulo, eles entendem que são almas, os perseguidores, que são ignorantes. Emmanuel diz, inclusive, que há dois flagelos da humanidade, a fome e a ignorância. Então, para essas almas, exemplificar, testemunhar, perdoar, seguir, sofrendo a perseguição, a compreensão que eles têm dessa perseguição é muito diferente da nossa. E aí trouxe um trecho do livro 50 anos depois, quando Nestório estava fazendo toda a pregação, e um homem se dirige a ele fazendo uma pergunta acerca da justiça, acerca da perseguição. E eu entendo que esse pequeno diálogo, ele se aproxima mais da realidade da maioria de nós, se aproxima mais de mim. Então a reflexão gira em torno desse diálogo, porque vejo que é mais fácil para que eu possa entender. Esse diálogo, há muito tempo atrás, a minha querida Josilane, num momento de queixa pessoal, minhas queixas, ela me lembrou esse diálogo. Isso faz muitos e muitos anos. E esse diálogo, vira e mexe, eu volto a ele. E hoje trouxe para que venhamos a compartilhar e até a nos colocar. Creio que a maioria de nós consegue se colocar no lugar desse homem, quando busca Nestório para que Nestório converse com ele. Só antes um trechinho da pregação de Nestório. Diz ele: Jesus conhecia todas as nossas necessidades e ajuizou de nossa situação, não apenas em vista da época que passa, mas de todos os séculos do futuro. Acredito que o Evangelho não poderá ser integralmente compreendido em nossos tempos amargos de devassidão e de decadência. Todavia, enquanto as forças mais poderosas do mundo se concentram nesse império, cheio de orgulho e de impiedade, outras energias profundas trabalham o seu organismo atormentado, preparando o advento das civilizações do porvir. Até agora, as águias romanas dominam todas as regiões e todos os mares, mas dia virá em que esses símbolos de ambição e de tirania hão de rolar dos seus pedestais numa tempestade de cinzas e sombras. Outros povos serão chamados a dirigir os movimentos do mundo. Mas enquanto o espírito agressivo da guerra permanecer entre os homens,
qual monstro de ruína e de sangue, é sinal de que as criaturas não se realizaram interiormente para serem os irmãos do Mestre puros e pacíficos. E aí esse homem aborda Nestório com a seguinte pergunta: Nestório, diz Emmanuel, obtemperava outro pouco zeloso da paz interior da meditação e do estudo. Nestório, que será de mim, vitimado pelas intrigas e calúnias dos vizinhos? Quero aprender e progredir na fé, mas a provocação da maledicência não me permite. Vou repetir a pergunta. Nestório, que será de mim, vitimado pelas intrigas e calúnias dos vizinhos? Quero aprender a progredir na fé, mas a provocação da maledicência não me permite. Não vou botar ainda a resposta de Nestório, vou guardá-la para um pouquinho depois, que é belíssima a resposta. Mas nessa pergunta eu destaco a observação que Emmanuel no livro faz sobre esse homem. Ele diz que esse homem é um homem pouco zeloso da paz interior pela meditação e pelo estudo. É preciso pensarmos nessa ressalva feita por Emmanuel, porque a pergunta dele, quando ele diz o que fazer, porque ele se sente perseguido, ele se sente caluniado, como fala as bem-aventuranças, mas Emmanuel diz que esse homem que se sente vitimado por intrigas e calúnias não é um homem zeloso da paz interior. Não é um homem zeloso da paz interior. O que significa zelo? Zelo é esse cuidado que a gente precisa ter. Então ele não era um homem cuidadoso da própria paz interior. Ele reflete a maioria de nós quando se encontra nesse processo de uma percepção da vida viciada, uma concepção de amor viciada. Quando o doutor da lei pergunta a Jesus o que ele faria para herdar, a vida eterna, Jesus pergunta para ele o que estava escrito na lei. E ele responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, e o próximo como a si mesmo. Mas ele fala o que está escrito na lei, mas tem uma outra pergunta que eu confesso que faço muito para mim, e muitas vezes durante as reflexões eu trago essa pergunta. Quando Jesus pergunta a esse doutor da lei: como lês? Esse homem pouco zeloso da paz interior, ele tinha um modo de ler a intriga, um modo de ler a perseguição, um modo de se colocar frente às ações do outro. Esse modo de ler, esse como lês, é reflexo de nossa trajetória espiritual. Por isso que é uma pergunta de extrema importância, porque o que impede nossa leitura mais perto do real, porque podemos ler de forma míope, deturpada, turva, distorcida pelos nossos sentimentos, pela nossa mágoa, pela nossa maneira de ver, pela nossa maneira de entender, pela nossa escuta. Às vezes alguém nos fala uma coisa, o ponto não é o que a pessoa diz, é quem diz. Porque de onde vem a voz ou de quem é essa voz, nós já lemos num padrão. Então, o que nos impede de ler? O que impede esse homem do zelo da paz interior? O orgulho. E o que é o orgulho? O orgulho é uma visão exagerada de si mesmo. É uma visão hipertrofiada de si mesmo. Então, esse homem, com essa observação que Emmanuel faz sobre ele, e essa observação nos faz entender a própria pergunta,
É um homem que não está habituado a esse autoconhecimento, até a concepção do que é justo ou injusto. E no Livro dos Espíritos, Kardec nos fala qual seria o critério da verdadeira justiça. Ele diz: estar em querer cada um para os outros o querer para os outros que quer para si mesmo, e não querer para si o mesmo para o outro. Pode parecer a mesma coisa, mas a primeira forma de dizer, o foco é o outro. Querer cada um para os outros o que quer para si mesmo. Eu olho o outro antes de olhar a mim mesma. É um outro foco, é uma outra concepção. O Evangelho desceu a essa terra que não era mais virgem que a terra de nossos corações. E por isso, para que tenhamos uma leitura melhor dos atos dos outros, dos nossos próprios atos, de ler melhor o que é dor, do que é injustiça, do que é justiça, é preciso esse trabalho interior, que é difícil, que é mais desafiador, porque é corrigir trajetória. Pecar é errar o alvo. Então nós precisamos corrigir essa trajetória. Por isso que quando Emmanuel faz essa observação sobre esse homem que se dirige a Nestório e fala: não era zeloso da paz interior. E aí precisamos refletir se somos zelosos da paz interior ou se agimos como o doutor da lei, quando Jesus pergunta para ele o que está escrito na lei, ele diz o que está escrito na lei, e Jesus fala: disseste bem, faze isso e viverás. Aí a narrativa fala que, querendo justificar-se a si mesmo, o doutor da lei pergunta: mas quem é meu próximo? Esse querer se justificar a si mesmo é o que fazemos quando às vezes nos sentimos perseguidos. Se não somos zelosos de nossa paz interior, o ato do outro terá um efeito muito forte. E justificaremos e nos justificaremos. Então, quando Emmanuel destaca pouco zeloso da paz interior, ele ainda prossegue dizendo o que podemos fazer para sermos zelosos de nossa paz interior. Porque nós podemos nos transformar, mas nós não podemos transformar o outro. Nem as mães podem transformar os outros. A mãe pode transformar, ela pode orar, transformar não. Ela pode cuidar, zelar, buscar a assistência, mas ela não pode fazer pelo filho. Então, o zelo interior é o recurso até de proteção, porque se não somos zelosos de nossa paz interior, as ações dos outros terão efeitos bombásticos em nossa alma, mesmo almas que não são más, mas que tomam determinadas decisões que está dentro até da própria concepção religiosa, como foi Saulo. Fez ações ruins, perseguiu, agrediu, mas o que o moveu, teve orgulho, sim, teve a força do poder, sim, mas ele estava firmado na crença que ele construiu dentro do coração dele. Aí o que Emmanuel diz antes mesmo da pergunta desse homem? Pouco zeloso da paz interior pela meditação e pelo estudo. Então ele está dizendo que para que as ações externas do outro de injúria, de calúnia, porque vai acontecer,
a nossa encarnação e nossa convivência humana se dá para que as nossas mudanças aconteçam e para que aquilo que entendemos na nossa mente se torne uma realidade da nossa alma. É a experiência, por isso reencarnamos. Porque através da experiência de vida vamos construindo virtudes. Vamos ficando mais pacientes, mais mansos, mais corajosos, compreendendo a dor como a irmã dor, e através da convivência, da experiência. E nós não temos como interferir no comportamento do outro. O que Emmanuel diz é que precisamos ser zelosos de nossa paz interior. E ele diz, o estudo e a meditação. A doutrina traz a fé raciocinada. E há esses dois mandamentos, que é espíritas amai-vos, que é o primeiro, e o segundo, espíritas instruí-vos. E essa instrução não se dá apenas nessa hora, quando comungamos e de escutar uma pregação ou uma aula. E Flávio tem dito muito, inclusive, da importância desse momento de todos nós, o máximo que pudermos, nos ligarmos naquela mesma hora para escutar, porque nesse momento também trocamos e fundamentamos e fortalecemos um campo de energia do bem. Mas além disso, precisamos daquele momento reservado da solitude, do sozinho. Jesus até diz quando fôssemos orar que nós fôssemos para o quarto e fechada a porta. Esse é um processo de meditação. E é preciso criar esse hábito de reservar esse tempo. Até a ciência fala, né, de que quando a gente lê alguma coisa, essas conexões que são feitas cerebrais e que nos ajudam, inclusive, a alargar entendimentos. São duas ações diferentes. Escutar uma palestra, escutar uma música, ouvir uma aula, ouvir uma pregação, são ações necessárias para uma ação coletiva e até para uma ação individual. Mas a meditação, ela também está expressa em reservarmos um momento. Para que, diz Emmanuel, uma frase curta, numa observação sobre um homem que fazia uma pergunta. Então, quando nós nos dirigimos a Deus, estou sendo vitimado por intrigas e calúnias dos vizinhos, como vou fazer? Eu não consigo firmar minha fé. Lembremos de Emmanuel. Não estamos sendo zelosos da paz interior. Então, não estamos estudando e meditando. Emmanuel fala do ponto e nos dá o caminho. Zelosos da paz interior. Isso quer dizer que o ato do outro ter menos efeito bombástico em nosso coração, em nosso sentimento, em nossa tranquilidade. Por isso que quando alguém faz alguma coisa e traz um efeito, nós não devemos pensar no outro, e sim pedir a Deus, como diz Santo Agostinho no Livro dos Espíritos, ao deitar, dizer, Senhor, por que isso aconteceu? Por que o ato do vizinho teve tanto efeito em mim? Porque porque teve uma ressonância. Eu não estou na minha paz interior. O efeito externo foi forte. Vemos por Estevão. No momento em que Estevão fala para ela, continue o seu amor com ele é um homem digno. Que ato! Que ato! Que paz interior! Independente do que acontecia externamente, nós temos a tendência, como esse homem, a transferir por outro, me magoou, me feriu, me persegue, eu sou, ó, ele fez. Esse é um sinal. E ao dormir, a gente pode fazer o que Santo Agostinho nos diz, pedir ao céu
que nos ajude a compreender por que aquele ato teve tanto efeito. E Santo Agostinho diz que estejamos certos que se orarmos e meditarmos, o nosso anjo da guarda, diz ele no Livro dos Espíritos, irá nos ajudar a essa compreensão. E aí a gente se desliga do que antes nós fizemos como sintonia. Aí vem o segundo ponto dessa fala. Nestório, que será de mim vitimado pelas intrigas e calúnias dos vizinhos? Quero aprender a progredir na fé, mas a provocação da maledicência não me permite. Aí a gente tem uma pergunta que eu pensei, é uma pergunta queixa. E a queixa, segundo Emmanuel, é um falso desabafo. A queixa, diz Emmanuel, é um volume de tempo perdido. A queixa, segundo Emmanuel, é uma palavra lamentosa que desfigura quadros nobres. A queixa, meus irmãos, é um vício imperceptível. E segundo Emmanuel, um vício imperceptível que distrai pessoas bem intencionadas. E é quase que acho que até um vírus. É um vírus, porque às vezes em poucos segundos que você está num ambiente profissional, começa, aquilo se alastra e há pessoas em que isso é mais forte, outras menos, né? Mas o que ele fez foi uma pergunta queixa. Ele não tinha noção de que ele não era zeloso da paz interior. E ele transfere a instabilidade emocional dele para as ações do outro. Com essa pergunta queixa. Diz Emmanuel, não sou eu, porque eu não tenho a mínima autoridade para falar. Quem define queixa, como foi definido, foi Emmanuel. Falso sistema de desabafo. E que é um vício tão grave que distrai. Distrair é perder o foco. Pessoas bem intencionadas. Aí tem a terceira parte desse pequeno diálogo. Quando ele diz, que será de mim, vitimado pelas intrigas e calúnias do vizinho? Essa posição de vítima, eu acho que é uma das maiores ciladas que precisamos estar muito atentos. Porque quando a gente se vê como vítima, é uma posição que a gente se coloca. E quando a gente se coloca como vítima, automaticamente nós somos inocentes. Nós não estamos com nenhuma responsabilidade do que está acontecendo. E não há nada mais paralisante do que o processo de vitimização. Esse processo de vitimização faz com que a gente ignore que, como a mensagem preparatória nos fala, porque precisamos aprender a perdoar, porque, como diz na passagem, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecados. Isso faz parte de nosso caminho, é de nossa ignorância. E a ignorância, como um dos flagelos da humanidade, segundo Emmanuel, obscurece a alma, anestesia a alma, ilude a alma, cria calamidade. Então precisamos sair desse padrão de ignorância de que somos vítimas e o outro é um algoz que calunia, que persegue. Quando Jesus decidiu ir para Jerusalém, e eram 3 assim, as festas comuns, né, de subirem até Jerusalém, uma delas era a Páscoa. E antes mesmo de Jesus falar com o doutor da lei, isso foi no capítulo 10, antes, Jesus fala para os apóstolos que ele iria a Jerusalém, só havia algo estranho, queria passar pela Samaria. E judeus e samaritanos eram inimigos.
era aquela coisa estranha, né? Onde você nem conhece o outro, mas ele é seu inimigo porque ele é samaritano ou vice-versa. E aí os apóstolos foram na frente. Era desafiador o caminho, pedregoso o caminho, calor. Então, com certeza, para chegar a Jerusalém, teriam que fazer algumas paradas e uma delas seria em Samaria. Só que eles voltaram dizendo: Senhor, não conseguimos hospedagem. E João, na máxima tranquilidade, diz assim para Jesus: o senhor quer que havia uma lenda de que, quer dizer, a hospedagem era algo quase que obrigatório, né? Não poderia romper com essa regra. Romper com essa regra significaria, através da lenda, que desceria o fogo e queimaria. E aí João falou: o senhor quer que eu veja esse fogo cair do céu para matar os samaritanos? Aí Jesus disse: o Filho do Homem não veio para destruir vidas, mas para salvar. É a ignorância e essa posição de não percepção do limite do outro. E Jesus, inclusive, quando conta a parábola do bom samaritano, ele não apenas diz para o doutor da lei, mas diz para os apóstolos. João talvez tenha ficado até envergonhado, porque quem foi em direção a esse homem caído foi aquele que foi, vamos dizer assim, rotulado, né? E até no entender de João que merecesse a morte. Isso para a gente perceber o quanto o padrão de justiça, ele é um padrão que precisamos transformar e evoluir, modificar, como disse na leitura inicial, né, que expressa Kardec, né, que a gente vai transformando e assim que a humanidade avança, os valores vão se modificando. Então ele diz que é preciso que a gente esqueça esses males para benefício próprio. E aí vem a resposta de Nestório. E Nestório disse para esse homem: e acaso poderás ir a Jesus deixando-te encarcerar pelas opiniões do mundo? A ciência do bem viver não está somente em nós não nos incomodarmos com pensamentos e atos de quem quer que seja, mas em deixar também que os outros se importem constantemente com a nossa própria vida. Eu vou repetir. A resposta maravilhosa que Nestório deu a esse homem, que não era zeloso da própria paz interior, que se vitimava, que fazia perguntas queixosas, que transferia a instabilidade dele de fé para terceiros. E aí na história diz: a ciência do bem viver não está somente em nós não nos incomodarmos com os pensamentos e atos de quem quer que seja. Isso já ouvimos. Ele diz que a ciência do bem viver, para bem viver, nós não podemos nos incomodar com que os outros falem dos nossos atos. Mas ele ainda diz assim: é mais, em deixar também que os outros se importem constantemente com a nossa própria vida. Essa é uma primeira visão de aceitar e de não se importar, em se colocar, como disse a bem-aventurança, de aceitar esses pequenos pontos de perseguição e de calúnia, porque há pessoas que se ocupam mesmo da vida da gente ou da vida do outro. E ele diz: há uma ciência do bem viver. E essa ciência do bem viver, se você quiser ser um zeloso da paz interior, medite, estude. Tá o livro, e na história é o próprio Manuel. E aqui a gente ainda tem essa chave de bem viver. E para isso nós precisamos chamar a Dona Humildade para se sentar mais perto de nós, para que venhamos a suportar, a compreender, a acolher
esse outro que se ocupa de falar e de se importar constantemente com nossa vida. Porque aqui ele não diz como que essa pessoa se importa. Mas pela fala e pela pergunta queixosa e vitimista desse homem, falavam dele. Essa é a mensagem maior que na história nos traz, para que venhamos a compreender essa bem-aventurança. O professor Ubaldi, no livro Evolução e Evangelho, teve uma metáfora belíssima sobre esse amor a ser construído e o amor que vem de Deus. Onde passa o Evangelho e seu amor, nasce uma flor. Onde passais vós, morrem as flores e nasce um espinho, que é a dor. O Evangelho é lei de paraíso transplantada no inferno terrestre. Só os anjos no exílio sabem viver a lei divina ensinada por Cristo. Então, cabe a cada um de nós, almas que estão nessa trajetória de retorno para esse espaço florido que o Evangelho sempre passa, e esses tantos que distribuem essas flores e fazem essas flores cada vez mais se multiplicarem, são os tantos samaritanos, que venhamos a compreender esse versículo do Evangelho, mas na medida dessa pergunta desse homem. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. E aí, na história diz, a ciência do bem viver, que a gente aceite que o outro se importe e se ocupe um pouco mais. O que ele está buscando dizer para esse homem é que ele construa essa grandiosa virtude que é a base de todas as demais virtudes, que é a humildade. Para que passo a passo possamos trilhar esses caminhos que as grandes almas trilham, que quando vêm caluniadores e perseguidores reais, os nossos muitas vezes são mais de nossa postura não zelosa e uma postura vitimizadora, uma postura às vezes queixosa e nem muitas vezes real. Então que a gente humildemente aceite e tenha essa paciência para que possamos transformar o nosso padrão de amor. Porque o amar ao próximo como a si mesmo, quanto mais conseguirmos elevar o nosso amor a nós mesmos, nós saberemos amar o outro de forma libertadora e não de forma possessiva. Que Deus nos abençoe. Eu gostaria apenas de ler uma frase de e eu perdi a frasezinha que eu queria ler. Então não é para ler. Mas que a gente pense nesse pequeno diálogo e nessa resposta grandiosa de Nestório para esse homem, que é uma resposta de um sábio. A ciência do bem viver não está somente em nós não nos incomodarmos com os pensamentos e atos de quem quer que seja, mas em deixar também que os outros se importem constantemente com a nossa própria vida, para que venhamos com muita humildade aceitar essa bem-aventurança, de forma ainda muito pálida, muito distante desses grandes espíritos que nem enxergam que são perseguidos. Veem aquele perseguidor como um adoecido, como um ignorante, como uma alma que precisa de amor. Essa é a diferença. Nós ainda não temos isso. Então, se fizermos essa ciência do bem viver que Nestório nos pede, estaremos mais zelosos
de nossa paz interior. Que Deus nos abençoe e vamos fazer a nossa oração final. Senhor Deus, nosso Pai de infinita bondade, queremos agradecer por esse diálogo de Nestório tão revelador, por esse diálogo, Senhor, tão promotor de um outro entendimento, de uma mudança de posição e do exercício sagrado da humildade. Agradecemos, Senhor, e bendizemos por essas lições, por esses trechos que lemos e que são pérolas preciosas. Ampara, Senhor, nossos ideais de renovação e de transformação. E suplicamos apenas, Senhor, que nos ajude a sermos mais zelosos de nossa paz interior e que venhamos a cada vez mais responsabilizar menos o outro, elevando a nossa maneira de compreender, transformando e modificando nosso olhar. Abençoa, Senhor, abençoa esses tantos lares que sofrem a dor da perda ou que estão ameaçados e com medos, Senhor. Que esse medo se esvaia, que nasça cada vez mais a confiança em Ti. Em Teu nome, Senhor, em nome de Jesus, nosso Mestre, e de Maria, nossa Mãe, pedimos permissão para encerrarmos nossa reflexão desta noite. Que assim seja.